Hoje, em Rompendo o Silêncio, discutiremos como o comportamento de pais separados afeta os seus filhos. Já vamos começar! Bem-vindo a mais um programa Rompendo o Silêncio. E hoje o tema vai ser bem sensível, porque o tema vai ser sobre separação. Talvez nesse momento você está pensando nessa separação, talvez você já está passando esse momento de fazer o divórcio e tudo isso, e você não sabe, está confusa, não sabe se é o caminho certo, se não é o caminho certo. Valéria, é uma coisa bem difícil, não, hoje em dia? Sim, e quando se envolvem filhos, ainda fica mais difícil, não? Porque aí o filho, ele fica confuso, às vezes ele sente que tem a culpa. Então hoje a gente vai ter os nossos especialistas aqui que vão estar ajudando tanto o casal como a seus filhos, como poder superar esse momento, e também é onde você pode pegar ajuda. Então agora a gente vai para a nossa primeira matéria e voltamos agora com os nossos convidados. Separar-se da pessoa com quem uma vez planeou um futuro e apostou nele não é uma tarefa fácil no início. Também não é fácil reajustar a vida, habituar-nos a uma nova fase e seguir em frente. No entanto, as mulheres têm mais ferramentas psicoativas para se reerguerem. A maioria das separações são difíceis porque ninguém se casa para divorciar. É o fim de um projeto e mesmo que este termine em boas condições, requer um período de luto. Durante este tempo haverá momentos de tristeza, reajustamento e uma certa sensação de vazio. A separação implica sempre uma necessidade de adaptação a uma nova estruturação da vida cotidiana, independentemente de esta ter sido uma decisão consensual ou ter vinda de uma das partes. É um novo começo, com todos os medos e inseguranças que isso implica. Os recursos para lidar com a separação podem diferir de acordo com o sexo. Geralmente as mulheres têm um círculo de amigas que são rápidas a apoiá-las, a mostrar solidariedade e a agir como terapeutas. Apesar da quantidade de investigação que tem sido feita sobre quanto tempo leva o luto após uma separação, os especialistas não chegaram a um acordo. Depende da pessoa, dos projetos que tem e de como decorreu a separação. A única coisa certa é que a dor é necessária e quem a quiser evitar só adiará para que pareça disfarçada de outra coisa. Por vezes o orgulho pode impedir as pessoas de experimentarem plenamente o luto. Não derramarei uma lágrima por ele ou ela, isso não é uma boa ideia. A única maneira de superar o luto é senti-lo, por isso mais vale vivê-lo de uma vez. Expressa a sua tristeza, é a única forma de a pôr para trás das costas. Expressa a sua raiva, porque a sentirá de certeza, essa será a forma de ultrapassar. Saberá que está ultrapassado quando for capaz de olhar para trás sem sentir dor. Quando se é capaz de estar grato pelos bons momentos que teve com essa pessoa, e há sempre bons momentos. E quando for capaz de aceitar e assumir a sua responsabilidade pelos maus momentos, que também existem, há algo que deve evitar fazer e que é guardar rancor contra o seu ex-parceiro. Odiar ou ressentir-se dessa pessoa só o magoa. Manter esse laço através do ódio é quase mais forte do que através do amor. Enquanto o odiar não será capaz de se separar dessa pessoa, não poderá fechar o círculo e não poderá reconstruir a sua vida com ninguém porque ainda não será completamente livre. Sem dúvida, a coisa mais saudável a fazer é deixar ir a pessoa que quer deixar a sua vida. E para
nos introduzir nesse assunto tão importante, nós temos hoje aqui conosco o Matias Glens, que é psicólogo e esteve conosco participando no episódio passado. Seja bem-vindo, Matias. Olá, muito obrigado pelo convite novamente, é um prazer estar aqui com vocês. Um prazer é nosso. E a gente tem a nossa primeira pergunta. Por que motivos casais se separem? Olha, existem muitos motivos pelos quais um casal se separa, né? Motivos muito variados mesmo. Desde aqueles mais, assim, tradicionais que vêm à cabeça, como, por exemplo, traição, depois de um certo tempo de relacionamento, o casal se torna mais amigo, talvez, do que companheiro amoroso. Então, a gente pode dizer assim que o amor termina, né, digamos assim. A gente vê cada vez mais na clínica de casais também pessoas que vão amadurecendo de maneiras diferentes, ou seja, vão desenvolvendo-se pessoalmente para caminhos diferentes e de repente se vê ali como uma pessoa que já não tem os mesmos gostos, já não tem as mesmas preferências, não tem os mesmos planos e projetos para o futuro. E existem coisas mais graves também, como por exemplo separações que são motivadas por violência doméstica, por agressões, né, brigas muito intensas entre o casal. E, Matias, nós sabemos que muitos casais eles adiam a separação por conta dos filhos. Mas adiar uma separação quando a convivência já está insustentável, será que essa convivência insustentável não é pior para a convivência com os filhos? Uhum. Eu acho que sim. A gente que trabalha próximo com casais, a gente vê que muitas vezes as pessoas postergam a separação com medo do impacto que isso pode ter na criança. O que eu costumo dizer para os pais é que nunca é tarde para uma criança saber a verdade, né? Essa frase não é minha, uma frase famosa de uma psicanalista chamada Françoise Doutor, que atendeu muitos anos casais em separação, e ela queria dizer assim, olha, para a criança é melhor um ambiente saudável, um ambiente sem violência, um ambiente estável, ainda que com os pais separados, do que um ambiente com os pais juntos, mas que exista brigas constantes, violência, desrespeito. Então, varia muito do que a gente está chamando de insustentável. É claro que há casais que fazem esse esforço em prol dos filhos, nesse sentido, de se eles conseguirem dar estabilidade, dar continuidade, proteção, carinho e amor com os pais juntos, óbvio que isso é bom para os filhos. Mas se isso for insustentável, como você está falando, é melhor que aconteça, digamos assim, a separação, para que esse ambiente saudável, equilibrado, protetivo, sem brigas, possa ser garantido. Às vezes a separação é o que garante a segurança para a criança, e não o contrário. Então, muitas vezes a gente tem, até por conta da nossa tradição muito religiosa e tal, né, que via o casamento como algo sagrado, a gente tem essa coisa assim, não pode separar, né? E a gente, na verdade, tem que ver a separação com muita maturidade, com muito equilíbrio. Nem sempre ela é a melhor solução, claro, mas algumas vezes ela é. Sim, a gente está falando das crianças, não? Mas também no homem e na mulher. Como afeta, qual é a diferença, o afeto, fala? Sim, como afeta diferentemente o homem e a mulher a separação, né? Porque nós sabemos que a mulher, talvez ela consiga lidar mais com a separação melhor, talvez, do que o homem, ou isso não é verdade, assim, talvez seja um tabu. Eu acho que pode ser sim um pouco de tabu, acho que tem uma variação muito individual da maneira como a gente lida com as adversidades da vida. Agora, assim, de uma maneira geral, a gente sabe, até por conta, enfim, da socialização muito machista que ainda existe, né, nas nossas sociedades, que os homens têm muita dificuldade de lidar com sentimentos. Eles têm muita dificuldade de expor, de comunicar aquilo que estão sentindo. E isso pode trazer dificuldades mesmo para lidar com um sofrimento que, inevitavelmente, na maior parte dos casos, uma separação vai gerar. Então, nesse sentido, de conseguir se conectar melhor, isso não tem nada que é da mulher, assim, intrinsecamente, mas é como a gente foi socializado, né? Não tem nada de natural nisso, é uma construção que a gente foi ensinado desse jeito e que, nesse caso específico, pode beneficiar um pouco as mulheres. Mas eu acho também que tem uma diferença na maneira como a sociedade vê
homens e mulheres separados. E isso eu acho que as mulheres sofrem ainda um grande preconceito. Né? E aí, que não deixa de ser uma forma de violência também contra as mulheres. Quer dizer, aquela mulher separada, especialmente com filhos, talvez tenha mais dificuldade de, por exemplo, encontrar um emprego, encontrar um novo relacionamento, né? Uma pessoa, um cara que queira estar junto dela e se relacionar com os filhos dela, do que, por exemplo, um homem. E isso tem muito a ver com uma questão de que a mãe ou a mulher ainda é muito a pessoa que fica com o cuidado das crianças. Sim, e essa justamente é a minha pergunta agora para você, porque normalmente a mãe é que fica com o filho depois da separação. Então, por que isso acontece? Por que normalmente a justiça garante, na maioria das vezes, a guarda dos filhos para a mãe? Uhum. Bom, isso acontece porque normalmente é a mãe que já cuida da criança dentro do relacionamento. Normalmente é a mãe que exercia todos os cuidados parentais em relação aos filhos. Isso não é nenhuma exigência legal, isso que eu quero dizer. A lei, ela possibilita a possibilidade da guarda ser tanto para a mãe quanto para o pai. O juiz, numa separação, e nós também, né, psicólogos, psicólogas, nossos colegas assistentes sociais, quando a gente faz as perícias e as avaliações, a gente vai avaliar quem do casal parental, mãe ou pai, tem mais condições de exercer a guarda daquela criança. E por mais condições, eu quero dizer assim, quem tem a maior capacidade protetiva, quem tem mais vínculo, quem tem possibilidade de estar uma vida mais estável, enfim, são vários os critérios que a gente vai elaborando para ver quem teria assim, essa capacidade maior. E hoje a lei ainda fala da guarda compartilhada, que é também um tema bem polêmico e tal, mas que faculta, então, esse cuidado compartilhado entre mãe e pai. Então, a lei, ela abre a possibilidade, mas faticamente, ou seja, aquilo que de fato acontece, como a gente ainda vive uma sociedade que tem um ranço historicamente machista e tal, os cuidados de cuidado com os filhos ficam historicamente a cargo das mulheres, né? A famosa dupla jornada de trabalho. As mulheres têm que dar conta do trabalho e ainda do trabalho em casa. Então, na hora que vai se separar, não faz sentido que isso mude. Afinal de contas, se o pai passa a cuidar, ele não vai nem saber que tamanho de fralda o filho usa, não vai nem saber, né, muitas coisas que são às vezes do cotidiano da criança, o que ela gosta de comer, o que ela não gosta de comer. Então é por conta de uma continuidade aos cuidados que já existem que tradicionalmente se mantém a guarda para a mulher, mas isso não é uma exigência legal e a tendência é que a gente veja para o futuro isso mudar, conforme os homens vão incorporando cada vez mais a tarefa da paternidade responsável, né, da paternidade presente. Sim. Agora, nós sabemos que as pessoas não casam e não se relacionam para se separar, né? Ninguém está prevendo, vou casar, mas olha, daqui a um tempo a gente vai se separar. Ninguém entra num relacionamento para isso. Pensando assim. Então, mas nós pesquisamos mais de 70% dos divórcios, a mulher é que tem a iniciativa de pedir o divórcio. Existe uma explicação lógica para isso? Eu acho que sim, acho que existe. Eu concordo com vocês, ninguém se casa pensando em se separar, né? Quando a gente se casa, a gente está pensando na construção de algo, pelo menos de longo prazo. Eu acho que a gente talvez não pense mais no juntos até a morte, né? Porque isso é muito distante na maior parte das vezes em que as pessoas se casam. Então, mas a gente tem sempre uma perspectiva de longo prazo quando você casa, né? Não quando você inicia um relacionamento, mas quando você casa, eu acho que sim. Agora, falando dessa divisão de papéis, um tanto quanto estereotipada, né, que a gente estava comentando, de que tradicionalmente as mulheres ficam com os cuidados em relação aos filhos e os homens com o provento da casa, o que está mudando e o que a gente tem que questionar, né? Isso é fruto de uma sociedade ainda muito machista. Eu acho que tem a ver com isso, o fato de que a maior parte dos divórcios ainda é iniciada pela mulher, porque normalmente a mulher é que se incomoda com aquela situação. Até como eu tinha mencionado, né, como a maior parte dos homens é socializado dentro de uma lógica que a gente não pode exprimir os nossos sentimentos, aquela coisa do homem não chora, menino tem que ser duro, menino tem que, né, aguentar o tranco. Para o homem, ele vai sempre
tocando o barco. Enquanto que para a mulher não, né? A mulher é que vai dizer que o relacionamento está ruim, que vai buscar uma separação. Muitas vezes, como eu falei, pode ser também uma questão de violência doméstica. Então, a mulher está sofrendo violência e é, obviamente, ela que vai buscar essa separação. Então, eu acho que tem vários fatores que acabam explicando essa predominância feminina no pedido de divórcio, no pedido de separação. Nós mulheres somos mais imediatistas, né? Nós queremos resolver logo a situação, né? Uhum. Tem uma pergunta para o Matias, Sandra? Não, agora já. Matias, e também eu gostaria de entrar no tema dos filhos, né? Porque nós estávamos falando sobre o papel da mulher e do homem, quem é que pede primeiro o divórcio, da pesquisa de 70% das mulheres é que pedem divórcio, mas eu acho que numa relação quem sofre mais são os filhos, né? Numa separação, porque eu acho que a criança, talvez ela possa se sentir até culpada com relação a isso, pensando que pode ser culpa dela porque ela está inserida naquele ambiente, então ela acha que ela também tem culpa nessa separação. Tem alguma coisa que você possa nos dizer a respeito disso, dessa culpa que pode gerar no filho, na criança? É verdade, isso que você está falando. Quando a gente atende crianças, por exemplo, em consultório, que estão passando por a separação dos pais, é muito comum a gente ouvir respostas do tipo, você perguntar, você sabe o que você está fazendo aqui? Ou por que os seus pais estão se separando? E as respostas são sempre num nível pessoal. Eu estou aqui porque eu repeti de ano. Eu estou aqui porque o papai ficou bravo comigo, que a mamãe me deu bronca. Ou seja, como se a criança fosse a responsável pela separação dos pais. Isso é muito comum, isso é um mecanismo de defesa que a criança utiliza quando ela está diante de uma situação de angústia. Nós fazemos isso também, mas a criança faz isso de maneira mais intensa. Então, frente a uma situação de muita ansiedade, eu me defendo dessa ansiedade fazendo com que eu fosse o responsável por ela. Parece meio estranho a gente fazer isso, né? Mas é muito comum, porque a gente se engana dizendo que a gente tem uma responsabilidade, e se a gente tem uma responsabilidade, a gente tem, em tese, a possibilidade de resolver o problema. Então, as crianças, elas costumam dar respostas autocentradas porque elas estão se sentindo culpadas. Então, uma orientação que a gente faz para os pais é sempre explicar quantas vezes forem necessárias, se precisar, inclusive com a ajuda de um profissional, né, de um psicólogo, de uma psicóloga, para que as crianças possam passar por essa fase sem viver essa culpa, entendendo internamente que não são responsáveis pela separação dos pais. E em relação aos pais, a gente costuma trabalhar muito, né, uma habilidade que é importante no divórcio, que é essa separação entre conjugalidade e parentalidade. Com a separação, a conjugalidade termina, ou seja, aquela relação entre marido e mulher termina, mas a relação de pai e mãe não termina nunca. E isso que é muito importante que pais, mães, homens e mulheres entendam. Então, por exemplo, vamos pegar aqui o caso de uma traição. A gente se separou porque ele me traiu. Isso pode ter sido muito ruim para a conjugalidade, ou seja, para a relação de confiança entre aquele homem e aquela mulher, mas nada pode impactar a relação daquele homem com aquela mulher com os seus filhos. Os filhos não têm nada a ver se os casais se separaram, se não se separaram, se traíram, se não se traíram. Então, isso é um esforço muito grande dos casais conseguirem blindar a relação dos filhos dos problemas que eles vivem dentro da relação de casal, né? Então, fazer essa separação entre o que é do campo da conjugalidade, marido e mulher, e o que é do campo da parentalidade. Um termina e o outro não. A parentalidade, né, as suas obrigações como mãe, como pai, vão continuar e talvez até aumentar depois da separação. Entendo, Matias. Eu acho que foi uma ótima introdução a esse assunto para que as pessoas tratem isso de maneira mais séria, porque são muitos, ainda mais quando há filhos, né, envolvidos na família. Então, muito obrigada, Matias, pela sua participação de hoje. Eu tenho certeza que ajudou muita gente e a gente espera contar com a sua participação em outros programas. Eu que agradeço, fico à disposição de vocês. Muito obrigada. Tchau. Obrigada. E agora a gente também tem com a gente a Thalita, que ela é psicóloga e ela vai estar também ajudando a gente com esse tema. Boa tarde, Thalita.
Boa tarde, tudo bem? Tudo Obrigada bem? pelo convite. Bem-vindo ao nosso programa. E a nossa primeira pergunta seria: como os pais devem explicar aos seus filhos a separação? Primeiro, os pais têm que estar conscientes de que não existe um processo indolor de separação, né, até que chegue no divórcio, enfim. Todos os envolvidos no ambiente familiar, eles vão sofrer algo, né? Toda vez que a gente encerra um ciclo, existe esse sofrimento. E, de alguma forma, se entra num processo de luto. Cada um vai receber essa comunicação da forma que já tem de experiência vivida, né? E também dependendo do estágio de vida que está passando. Isso serve para as crianças também. De forma geral, o que vale ressaltar para as crianças é exatamente o que meu colega falou anteriormente, né? A separação de o que é casal e o que é ser pai e mãe, né? A criança precisa ter consciência disso. Que uma relação adulta, ela pode existir términos, mas uma relação pai e mãe não existe término. Sempre reforçar para a criança que ela é muito amada. Depois de resolvido com quem a criança irá ficar, né? E esse tipo de conversas e esclarecimentos e organizações da nova rotina, as crianças não podem participar, né? Elas só podem saber depois de organizadas, então isso é um papel do adulto. Então, depois disso, contar para elas como será a nova rotina, as partes em que se vai ficar com o pai, com a mãe, em que momento o pai vai estar mais participativo ou não nessa nova rotina. E também vale ressaltar que cada fasezinha da criança, né, do filho, enfim, também ela percebe esse divórcio, essa separação de uma forma diferente. Então, quando a gente fala de bebezinhos, né, até uns 3 aninhos, você falar para ele uma questão de estrutura, de hierarquia familiar, não vai ficar claro, né? Então, o que um bebê ele precisa? Ele precisa de contato físico, ele precisa de presença. Então, se o bebê fica, né, geralmente fica com a mãezinha, então o pai vai ter que participar, quem sabe, nas primeiras semanas mais ativamente no processo de dar banho, se isso gera rotina, né? Ainda na casa da mãe e com o tempo levando essa rotina também para o novo lar dele. Aí quando a gente tem uma criança um pouco mais velha, até os 7 anos, a gente está falando de uma fase de egocentrismo, né? E quando a criança acha que tudo é como ela imagina no mundo e tudo que acontece no mundo é resposta dos atos dela. Então também essa fase precisa ser bem reforçada de que o papel de ser pai e mãe, o papel de ser casal, de que não existe culpados nessa relação e que a nova rotina vai ser outra. E no momento do divórcio, em que o pai sai de casa, ele ser participativo a isso. Então, assim, cuidar para que não seja algo drástico, né? Chega um dia, pega todas as coisas e vai embora. Não. Tenta levar essa criança junto, né? Para o novo ambiente, enquanto está construindo, dizer, olha, você vai ter um quartinho aqui, vamos construir junto esse quartinho com você? O que a gente pode levar do outro quartinho nesse seu novo lugar aqui nessa nova casa? Enfim, fazer com que a criança participe desse processo de forma leve. E veja, isso só vai acontecer se o adulto assumir a responsabilidade e conseguir também estar dentro dele o esclarecimento de que esse é um papel pai e mãe, né? E não levar esses vestígios de dores dentro dessa relação. Então, o adulto precisa estar emocionalmente também bem ali acolhido em suas demandas para que isso aconteça. E aí, quando a gente fala já de um adolescente que presencia essa separação dos pais, a gente também tem uma questão da dificuldade da adolescência, né? Que é uma fase de muito conflito já consigo mesmo, quem dirá com o que está acontecendo fora. Então, mais uma vez, eles têm que estar bem acompanhados, bem vistos pelos pais num ambiente possivelmente saudável, né? E veja, um ambiente saudável é um ambiente que já não tem brigas na frente dele, né? E as discussões e o que precisa ser feito, os combinados são só entre adultos. E aí também participar dessa nova construção, desse novo lar, dessa nova rotina, e já na adolescência talvez ele já ajude a opinar um pouquinho da rotina, né? Do que ele também deseja, de como que funcione essa rotina.
Thalita, a gente queria pedir para você esperar um pouquinho, porque nós vamos a uma matéria que fala também um pouquinho mais sobre isso, para a gente poder entender melhor, e a gente vai voltar com você, tá bem? Ok. Vamos a uma matéria agora, fique conosco. A relação entre pais tem um imenso impacto no desenvolvimento saudável dos seus filhos e na possibilidade de estes se desenvolverem até ao seu pleno potencial. Cada criança que tem uma família cresce com a ideia de que ela é para sempre. Uma separação, tal como o divórcio dos seus pais, é uma experiência poderosa para eles. É importante explicar às crianças que a separação é um problema parental e que as crianças não têm nada a ver com isso. As crianças que passam por esta situação podem assumir a responsabilidade ou culpar-se a si próprias pelas dificuldades entre os pais. Porque algo se avariou, a criança pode pensar que já não é amada. Por esta razão, é essencial que as crianças saibam que o divórcio é um acontecimento triste e que podem falar sobre ele com a frequência que quiserem. É bom proporcionar espaço onde as crianças possam expressar as suas emoções e pensamentos. Segundo os especialistas, para conseguir uma relação que ajude as crianças após uma separação ou divórcio, é essencial não deixar a criança numa situação de abandono que ponha em risco a sua segurança física e emocional e evitar a superproteção, pois isso impede-as de conseguir a autonomia e independência necessárias para atuar na vida. A ausência, agressão, indiferença ou negligência de um dos pais afeta as crianças, causando-lhes dor emocional, inquietação e confusão. A segurança das crianças não pode ser afetada e esta é a tarefa dos pais. Cada um deve continuar com as suas responsabilidades. Os pais devem mostrar aos seus filhos, em atos e palavras, que continuam a ser os responsáveis pelas suas vidas, que o apoio e proteção que lhes deram não desaparecerá porque já não vivem juntos. É também vital que o pai com quem as crianças vivem juntas permita a comunicação com o outro pai e que cada pai tire o máximo partido do tempo passado com as crianças. Pais e mães devem agendar reuniões com os seus filhos, definindo os períodos de coabitação e os dias que irão partilhar. A fixação de datas e horas dá segurança às crianças e permite-lhes programar as suas próprias atividades. E estamos de volta e continuando aqui com a Thalita, temos algumas perguntas ainda para você, Thalita. Nós estávamos conversando com o Matias sobre as situações onde os pais eles demoram a tomar essa iniciativa da separação quando a relação não está boa por causa dos filhos. Esperando o filho crescer para poder tomar essa atitude. Mas o que essa separação tardia pode causar nesse filho, que vive nesse ambiente muitas vezes de brigas, de desentendimentos? O que pode acontecer com esse filho? Uma separação, ela nunca pode ser esperada se não for uma questão organizacional do contexto familiar. Então, assim, se eles ainda estão se organizando em seus aspectos, né, ali, conjugais, ok. Agora, trazer essa responsabilidade para uma criança é muito forte. Uma criança não pode ser responsável pela infelicidade, né, porque aí eu entro numa condição de que eu não me separei ainda porque eu preciso que meu filho cresça. Então, eu sou infeliz porque eu estou aguardando uma maturidade no meu filho. É uma carga muito grande para uma criança. E isso, hoje em dia, já não deveria ser mais uma desculpa, né? A gente tem tanta informação aí, por isso que é sempre importante, em todo acontecimento novo de um núcleo familiar, é buscar ajuda especializada, né, para ser aconselhado da melhor forma possível. E o que isso pode dar de consequência na criança, né? Os pais não vão aguentar, eles não se suportam às vezes, né? Não estão mais se suportando. E aí, às vezes, um casal que estava separando tranquilo começa a brigar, né? E um casal que já está brigando piora. E vai chegar um momento que eles vão expor isso na frente da criança. E aí, sim, pode arrecadar muitos traumas na criança, né? E também é como você ensina ela a se relacionar com o outro. Então, você tem que ensinar ela de que
quando não existe mais essa relação, você pode ir embora dessa relação e manter um bom contato, uma cordialidade, né, uma amizade, muitas vezes. Mas você não precisa ficar junto por algo ou alguém. Você é livre, você pode ser feliz não estando com alguém. E por que as crianças acabam assim, se sentindo culpáveis pela separação? A gente sabe que não é culpa delas, mas por que elas se sentem assim? Então, como eu disse na primeira parte, se ela está nessa fase do egocentrismo, então ela tem essa questão né, de se sentir realmente culpada, porque ela realmente acredita cognitivamente de que tudo acontece na vida dela é consequência dos atos dela. Também, se ela está na adolescência, a questão de conflito, e o adolescente tende, muitas vezes em momentos de tristeza, a se culpar por outras questões, assim, no próprio imaginário dele, trazer de que aquele conflito que aconteceu com os pais era culpa dele. E também tem uma outra questão que pode ser a falta de irresponsabilidade dos pais de muitas vezes discutir sobre a educação da criança com ela próxima. Então, ali o tema sendo a criança, né, ela percebe e ela, poxa, meus pais estão brigando por minha causa. Então, também cuidar muito na hora das discussões. Por isso, toda discussão, toda conversa tem que ser longe das crianças. Porque essa era a minha próxima pergunta, assim, como os pais podem minimizar essa consequência da separação para os filhos, para eles tomarem cuidado não quando estão falando, evitar de brigar à frente das crianças, tá sempre assim entre só eles até eles tomarem mesmo a decisão, qual vai ser o bem para a gente. Isso, eu acho assim, que o primeiro passo, busque ajuda profissional. Mesmo que você já assim, não, eu já separei 3 vezes, essa é uma situação diferente, sempre vai ser. Porque são pessoas que estão envolvidas que são diferentes, são filhos muitas vezes diferentes, né? Então, justamente para não prejudicá-los, é importante que busque ajuda profissional para que tenha menos lesões possíveis em todos os envolvidos nessa relação, né? Todos no núcleo familiar. E quando a gente fala de crianças, também tem a questão de não falar mal do pai, né, na frente da criança. Então, por exemplo, foi traída? Gente, a criança não precisa saber disso. Né? Uma criança jamais deve saber do mundo dos adultos. E toda vez que tem que explicar do jeitinho da criança. Mas uma separação, né, por divórcio, por traição, você não vai falar para uma criança de 6 anos. Né? Você pode dizer que teve um contentamento ali na relação, que seus objetivos não são mais o mesmo. E seguir, mas uma criança não deve saber. Tem assuntos muito delicados que as crianças não devem saber. E respeitar. O seu respeito pelo seu ex-parceiro tem que ser muito maior do que o desrespeito que aconteceu na relação de vocês. Porque o filho de vocês é 50% cada um. 50% pai, 50% mãe. Quando eu desrespeito eu machuco uma criança. Então, se você fala mal do seu filho, fala mal do seu ex-parceiro na frente do seu filho, ele vai se sentir mal, porque ele faz parte daquela pessoa. E ele ama aquela pessoa cegamente, né? Todo filho ama seus pais. E ele vai ficar chateado. E pode ser também que ele nem sinta a raiva do pai, porque muitas vezes mães jogam isso, né? Ou o pai joga isso para se sentir também acolhidas de alguma forma pela criança, né? E se sentirem afirmadas nesse término de relação. E não é, né? Os adultos têm que se comportar como adultos, saber o que as crianças podem saber e o que elas não devem saber por enquanto, né? E o que é necessário, porque às vezes também as crianças fazem algumas perguntas e o adulto já vai despejando. Não, você só responde o que é perguntado pela criança, nada mais do que isso. E o que já é respondido, às vezes, já é o suficiente. Então, tomar cuidado para não falar na frente das crianças, né, o motivo do término da relação, se for algo realmente muito doloroso, né? Não falar mal do ex-parceiro, respeitando ele como pai ou mãe dessa criança, e se colocando sempre no papel de responsável, de adulto dessa relação. E quando você sentir que deve trabalhar, que está sofrendo, né, trabalhar essas emoções, que está sofrendo, busca ajuda profissional, não joga essa carga em cima dos filhos.
Thalita, a gente gostaria de agradecer muito a sua participação. Eu tenho certeza que os pais, abriram os olhos de muitos pais que estão nessa situação de separação, para que façam com responsabilidade, pensando nos seus filhos. Muito obrigada pela sua ajuda e as suas informações, tá bem? E a gente espera contar com você em outras participações também. Obrigada pelo convite. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. E nós também, por último, temos para encerrar o tema de hoje a Fabiana de Almeida, que é psicóloga. Tudo bem, Fabiana? Tudo bem, agradeço pelo convite. Muito obrigada. E um prazer estar aqui com vocês. Também. Sim, Fabiana, gostaria de saber, você como uma pessoa, uma psicóloga que recebe muitas pessoas no seu consultório passando por essa situação de separação, você acha que a pessoa deve, antes de tomar essa atitude de se separar, fazer uma terapia em casal? Sim, primeiramente eu gostaria de elucidar aqui que a terapia de casal, o objetivo dela não é salvar o casamento, né? É resolver conflitos ali para o bem-estar do casal, né? Então, quando o casal me procura com essa demanda de separação, né, já vem certo disso, a gente encaminha, já faz uma terapia de separação, né? Onde o objetivo é separar da melhor forma possível, né? Intermediar esses conflitos, né, intermediar esse diálogo para uma nova configuração familiar, né, que vai ocorrer a partir dali. E como a gente estava falando, a gente sabe que ninguém casa para separar, não, e para separar os filhos e tudo. E a gente sabe que não tem uma escola para os pais aprender depois da separação, como eles vão unidos, assim, criar as crianças. Qual é a sua opinião sobre isso? Como eles podem ajudar entre eles poder com as crianças? Na verdade, exatamente, não existe escola, né? E quando os pais estão passando por uma separação, existe às vezes um sofrimento muito grande. E quando a gente está nesse sofrimento muito grande, é difícil você olhar para o outro, o sofrimento do outro. Então, muitas vezes, essa criança vai ser olhada quando ocorre algum comportamento, né, dentro da escola, diferenciado, que ela vai demonstrar isso pelos comportamentos dela. Então, ali que se chega, olha, ela está precisando de ajuda, né? Então, é necessário os pais entenderem, né? Assim como os meus colegas falaram ali, os pais entenderem. A separação ocorreu entre o casal, né, na conjugalidade, e não entre os pais e os filhos. Então, eles precisam dar esse apoio emocional também para os filhos, né? Precisam estar ali, perguntando o que a criança está sentindo, né? O que ela está entendendo de tudo aquilo, explicar também para ela o que está acontecendo e o que vai ocorrer a partir dali, né? Para ele entender, porque muitas vezes, né, ocorre uma fantasia. Meu pai foi embora ou minha mãe foi embora, então eles me abandonaram, porque eu não estou entendendo o que está acontecendo. Então, a partir do momento que você explica, né, e cada criança vai entender ao seu modo, as coisas eles começam a entender e as coisas começam a ficar mais claras para eles. E uma vez que os pais se separam, como os pais e os filhos podem ter uma constância saudável? Se fala assim a palavra? Sim, uma relação saudável entre todos. Sim, é importante que os pais se colocam no lugar, né, de pais. Então, o que eu tenho que resolver com meu ex-marido, essas questões ficam comigo e com ele, né? Jamais brigar ou ter conflitos na frente da criança, né? Às vezes o dano por um conflito para a criança é maior do que a própria separação. Então, assim, e para eles poder ter uma coexistência mais saudável com o filho, né? Pode, assim, quando combinar alguma coisa, né, cumprir esse combinado, porque daí até ajuda na autoestima da criança e até na confiança que ele tem pelos pais, né? Então, assim, marcou o dia, marcou o horário, olha, esteja presente, olhar muito para os sentimentos, conversar sempre, né, procurar e falar para eles, né, que o casamento acabou, o pai, né, o casamento, a conjugalidade acabou, mas eles vão estar ali sempre como os pais.
Tem que haver esse diálogo, né, entre eles, para que não gere esses traumas na criança. Agora, Fabiana, é possível que um dos dois na relação supere mais rápido essa separação entre o homem e a mulher, pelo que você vê de experiência em consultório? Sim, né? Na verdade, a separação ela é vista como luto. Então, como todo luto, ele precisa de uma elaboração, né? Elaborar os meus sentimentos, o que aconteceu naquele casamento, como é que foi tudo isso para mim. Então, eu preciso elaborar para superar, né? É errado quando você pensa que o tempo cura tudo, né? O tempo, ele torna aquilo latente, né? E aí pode emergir de uma forma, às vezes, até em outro relacionamento. Então, eu preciso elaborar tudo isso para eu poder superar. E isso depende da estrutura emocional e dos recursos que cada um tem ali à disposição para lidar com essa mudança tão significativa. E falando desses recursos, qual seria a maneira mais assim para poder ajudar esse casal que está nesse momento de separação? Na verdade, né, quando ocorre uma separação, ele vem à tona uma mudança muito grande. A mudança do nós para o eu. Então, eu preciso entender quem eu sou quando o outro não está. Então, há um conflito de identidade, e isso tudo, assim, a terapia, e agora eu falo de terapia individual, né? Isso tudo a terapia pode ajudar cada um, né, a entender esses conflitos de identidade, autoestima e tudo mais. Mas eu deixo aqui algumas dicas, né, para quem está passando para separação, né, para melhorar nessa situação. Então, assim, se olhar, e tudo isso que eu vou falar agora, né, a própria terapia ajuda, mas já é um começo aí para ter esse olhar, né, para eles mesmos, né, para resgatar essa autoestima e essa identidade que está um pouco confusa ali, né, focar mais no trabalho, a pessoa pode começar a focar mais no trabalho, ter rede de apoio, né, os parentes, amigos, familiares, iniciar um projeto que às vezes é tão sonhado e muitas vezes ficou para trás, lá por conta do relacionamento, né, então iniciar esses projetos e, por último, tão importante quanto, mas faz uma grande diferença, é não ter as redes sociais um do outro. Sim, ótimas dicas, né, Sandra, Fabiana? A gente gostaria muito de agradecer a sua participação. Eu tenho certeza que você ajudou muito aos casais terem mais também, pensarem bem antes de tomar uma decisão tão importante, verem as ferramentas que existem para ajudar nesse caso, tá bem? Muito obrigada pela sua participação, Fabiana. Eu que agradeço, muito obrigada. Obrigada. Nós agora vamos assistir ao nosso testemunho e nós já voltamos para o momento de romper o silêncio. O meu nome é Maria Nunes, tenho 26 anos. Os meus problemas começaram na infância. Os meus pais discutiam muito, tinham muitos problemas em casa. O meu pai agredia a minha mãe, era muito violento, tinha muitos vícios do álcool, de viver nas noites com mulheres. Eu sentia-me muito mal porque eu via que não podia fazer nada porque eu era uma criança e eu queria ajudar a minha mãe e não sabia como. Além desses problemas, tinha problemas de saúde. Comecei a ter diabetes, comecei a ter vários nódulos no peito, que o médico disse que era cancro. A nível do médico dizer para mim que me dava 6 meses de vida. Até que uma pessoa me falou da igreja e eu não queria ir, porque eu ouvi dizer às pessoas que os pastores eram ladrões, que roubavam. E aí eu olhava a igreja com maus olhos, olhava os pastores sem os conhecer. Comecei, tudo quanto comia eu vomitava, já não parava nada no estômago e começou a cair o cabelo. Mas quando eu entrei na igreja, senti uma paz e senti que ali havia uma solução para mim. Quando eu cheguei na igreja, as primeiras mudanças que eu vi foi logo na minha saúde. Passava as noites sem dormir e aí a primeira noite dormi logo. A partir daí já tive força para enfrentar o que passava no meu casamento para dar um fim àquela situação. Ao fim de 3 meses de eu estar na igreja, o médico me chamou para fazer novos exames. E ele disse-me assim, é assim, eu já não sou mais seu médico, você já tem o médico dos médicos e você está curada.
Inicialmente a minha mãe foi e eu fui também. Comecei a praticar a minha fé dia após dia, mas depois, ao longo do crescimento, eu fui-me afastando. Conheci jovens que gostavam de sair à noite, praticavam tudo aquilo que eu não praticava no meu dia-a-dia. Eu comecei a querer também sair à noite. Então conheci uma pessoa dentro de um bar que fez de mim uma RP. Então nesse bar eu recebia várias senhas de bebida. Um dia eu bebi tanto, mas tanto que eu cheguei em casa, eu tive 1 hora a olhar para a televisão, eu não sabia o que estava ali a fazer, nem como tinha chegado em casa. Chegou um ponto que eu comecei a ser viciada nas saídas. Eu muitas vezes saía à quinta, voltava ao domingo ou na segunda. Eu era desobediente com a minha mãe. Nós não éramos mais amigas, não nos uníamos, não conversávamos. Tudo o que, quando eu encontrava a minha mãe, era para nos agredirmos, tanto verbalmente como fisicamente. Batia portas, batia as coisas, ainda partia coisas. Vinha falar comigo, cheguei a uma altura que eu já não quis responder mais para ela e então ficava calada. E ela, quando via que eu ficava calada, ela puxava-me os cabelos, dizia que me odiava. Às vezes ia chorar para onde ela não visse e como mãe vivia triste. Eu não me importava se eu ia e não avisava a minha mãe. Eu cheguei muitas vezes a fazer direta e trabalhar direta e não queria nem saber do que a minha mãe tinha para falar. Nesse tempo todo que eu saía à noite, eu tive um relacionamento em que me juntei com essa pessoa em questão. Nós partilhávamos tudo, vivíamos sempre juntos, só que chegou num ponto que nós nos separámos. Então quando nos separámos eu fiquei com uma depressão, tinha raiva, tinha ódio das pessoas, eu não podia ver ninguém feliz. Tentei o suicídio 3 vezes, da primeira vez eu tentei-me atirar de uma falésia, em que não consegui. Da segunda vez eu tentei bater com o meu carro contra outro carro e da terceira vez eu tentei-me jogar para cima de um carro e do nada a minha mãe apareceu na rua e me puxou, eu não sei como, nem de onde ela saiu, nem como ela estava naquele local àquela hora, mas também não consegui cometer o suicídio nesse dia. Como eu já estava na igreja, decidi lutar pela minha filha. E comecei a partir daí a buscar em Deus, a pedir a Deus para me dar a direção certa. Apesar de tudo, eu nunca desisti da minha filha, porque sabia que Deus ia transformá-la. O pior momento que eu vivi foi quando eu tive um problema nos rins. Para tentar resolver essa doença foi-me dado um medicamento e esse medicamento na altura não me fez nada, mas mais tarde ele fez uma alergia em que eu desloquei o maxilar de tal forma que ele não ficou pendurado, ele ficou preso ao ponto de quase rasgar a boca e não consegui respirar, nem falar. Ali fui logo lutar, pronto, sabia que tinha que ir buscar, né? Mas não fui primeiro no hospital, fui primeiro na igreja, fazer o que eu tinha para fazer com Deus e disse, meu Deus, é feita a tua vontade, mas é agora, é nesta hora que ela vai ter que voltar, não vai ser depois, vai ser agora. Aí foi o pior momento da minha vida, porque eu cheguei no hospital e o médico não conseguiu encaixar o maxilar de maneira alguma. Ele disse que tinha que me induzir em coma, tinha que me sedar. Comecei a passar mal e comecei a sentir como se estivesse a morrer. Eu apaguei antes de me sedarem e quando me sedaram foi a maneira de eu voltar a viver. Eu quando acordei, desesperadamente eu chorava e gritava pela minha mãe, eu queria socorro. E então foi quando a minha mãe veio, eu pedi a ajuda dela para me levar tanto fisicamente como psicologicamente até à igreja novamente. Quando eu voltei para a igreja, foi aí que eu vi a importância de ser batizada com o Espírito Santo, porque eu já tinha estado na igreja, já sabia que eu não era feliz sem ter o Espírito Santo. Eu comecei a entregar a minha vida para Deus, a entregar o meu tudo. Comecei a fazer além do que eu fazia. E aí foi quando eu recebi o Espírito Santo. Foi a maior alegria que eu podia ter. A partir do momento que eu recebi o Espírito Santo, a minha vida ela foi transformada na totalidade. Hoje eu tenho paz, tenho tranquilidade, não olho mais para os outros como eu olhava, venci a depressão, venci todas as doenças que eu tinha, eu não necessito mais da bebida para me realizar. Hoje o Espírito Santo ele realiza na totalidade. Aquela rebeldia dela, a doença, tudo passou, tudo acabou, não tem mais nada. Ela hoje é uma filha que me dá gosto, ela é responsável, uma pessoa doce, não é amarga como ela era antes e temos paz. Nós somos muito amigas, nós buscamos cuidar uma da outra, nós zelamos uma pela outra.
Hoje a minha mãe é como se fosse a minha melhor amiga. Eu conto tudo para a minha mãe, eu nunca falava com a minha mãe sobre nada. Hoje eu conto tudo para a minha mãe, eu desabafo com ela, eu pergunto o que é que ela acha sobre aquela situação, se eu devo fazer ou não. A minha luta como mãe foi difícil, mas como eu confiei sempre em Deus, hoje tenho a minha família restaurada. Desde que eu entreguei a minha vida para Deus, eu fui completamente transformada e hoje eu sou feliz. E a palavra de Deus diz no livro de Marcos, versículo 25, e se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. E hoje, Sandra, a gente tratou de um assunto muito difícil, né? E hoje em dia o mundo anda muito superficial. Então as pessoas têm tratado relacionamentos como descartáveis. Aconteceu um problema, vamos separar. Como se fosse muito fácil, né? Como se fossem... que hoje em dia tudo é rápido, né? É fast food, é tudo rápido. Então eles querem tratar também os seus relacionamentos de uma maneira rápida, como se isso fosse fácil. E não é assim, né, Sandra? E a pessoa também, ela acaba vendo que o casamento como uma coisa normal. Ela já não vê como a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela mostra que é algo sagrado. E através da palavra de Deus, a gente vê que o casamento, ele é um sacrifício. Porque são duas pessoas diferentes. Sim, às vezes culturas diferentes, criação diferente. É normal que venham os conflitos. É normal que venham as diferenças de pensamento. E tem as fases do casamento. A pessoa, ela casa, ela começa a conhecer uma outra. Depois tem a fase de que eles começam a trabalhar, o outro trabalha. Então já vem outra fase de um saber cuidar um ao outro, ter o balance entre o trabalho, o casamento. Depois vem a fase daqueles que têm filho. Então assim, a gente tem que, às vezes, vocês têm que parar e pensar e ver essas fases, como a gente pode trabalhar nisso juntos, como um casal, para esse casamento poder ser abençoado, poder ser adiante, não? Deus é família. Isso, Deus é família. Ele é a favor da família, Ele é a favor da união do casal, dos filhos serem criados não num lar dividido, mas num lar unido, onde há compreensão, onde há respeito. Onde há amor, porque Deus, Ele é o amor. Sim, e se você que está aí em casa agora, passando por uma situação de separação, por algum motivo, ou por um motivo fútil, como a gente falou agora, ou por um motivo mais grave, nós queríamos convidar agora vocês a orar conosco. Vamos pedir em favor do seu casamento, do seu relacionamento, né, Sandra? Isso, então eu peço agora, nesse momento, por favor, para fechar os seus olhos. Vamos fazer a oração. Disse Jesus: tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Oremos. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, entramos agora diante da Tua presença, Senhor Jesus, e queremos pedir, meu Deus, que o Senhor passe agora, meu Deus, no lugar dessas pessoas, Senhor Jesus. Visita agora cada pessoa que está passando essa situação, Senhor Jesus, que, meu Deus, talvez está nesse momento, meu Deus, pensando se separar, Senhor Jesus. Talvez essa mulher, Senhor, já está cansada, já não sabe o que fazer, pelo abuso que ela tem recebido. Talvez esse senhor, e meu Deus, olhe para o lado, para o outro lado e pensa que a solução é se separar. Mas, meu Deus, eu te peço nesse momento que o Senhor visita essa pessoa, meu Deus, que o Senhor venha dar força, Senhor Jesus, que o Senhor venha guiar, meu Deus, porque o Senhor é o Deus de amor, de paz. Então, meu Deus, eu te peço, Senhor Jesus, que o Senhor venha, meu Deus, guiar os caminhos deles, Senhor Jesus, que o Senhor venha tirar, Senhor Jesus, qualquer pensamento que é entrado, meu Pai, através dessa separação. Talvez essa pessoa já está separada, está no começo de uma separação, Senhor Jesus, e está vivendo um momento de depressão, da angústia, de tristeza, ou não sabe o que fazer, não sabe que caminho tomar. Eu te peço, meu Deus,
Deus, que o Senhor venha dar força, que o Senhor venha guiar, meu Deus, que o Senhor venha tirar, meu Deus, essa tristeza, essa angústia desses casais, Senhor Jesus. Meu Deus, eu te peço pelo filho dessa senhora, pela filha que essa senhora tanto tem clamado. Talvez essa pessoa tenha, meu Deus, falado e falado, querendo fazer pela sua força e não vê um resultado. Meu Deus, está precisando dessa força de oração, e unimos aqui, meu Pai, nesse momento, para pedir que o Senhor venha abençoar esses casais, Senhor Jesus, que o Senhor venha abençoar os filhos dele, a família, meu Deus, que o Senhor venha colocar união, meu Deus, sobre esse hogar, meu Deus. Entregamos cada um deles nas tuas mãos, meu Pai, e determinamos, Senhor Jesus, a tua bênção, a tua paz, Senhor, a tua luz sobre eles, meu Deus. É isso que a gente te pede e te agradece em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. E a gente quer convidar você, minha amiga, meu amigo que está vendo agora e recebeu essa oração, e você fala: eu estou me sentindo melhor, eu estou me sentindo mais forte, mas ainda eu preciso que alguém me ajude, eu preciso de um guidance, de uma orientação. Uma guia, uma orientação. Toda quinta-feira aqui na 2420 Dufferin Street, a gente tem a terapia do amor, a oração pela família. A gente tem em português, em inglês, em espanhol, 7 da noite principalmente. Tem também 10 e 4, mas 7 da noite principalmente. A gente tem os pastores, as esposas que estão aqui para dar essa orientação espiritual para poder ajudar vocês nessa situação. Sim, não desista da sua família. Nós estamos aqui para ajudá-la. E fique conosco nos próximos episódios de Rompendo o Silêncio. Esperamos vocês. Tchau. Deus abençoe. Deus abençoe. Com a roupa só do corpo, Deus, eu vim pra confessar. Só sobraram algumas lágrimas escondidas no olhar. Não dá mais pra viver de falsa aparência, se eu sou o espelho da própria falência, com a alma pedindo socorro no fundo do poço. Já não quero nem lembrar de como eu cheguei aqui. Desacreditado da vida, só pensando no meu fim. Mas ouvi que és especialista em impossível, mesmo que o quadro seja irreversível, que pra tudo, Senhor, tem jeito, é só eu acreditar. Eu fui abandonado pela vida, abandonado e sem saída, comendo as migalhas que outros dão, como um pequenino cão. Só que eu descobri que Deus me ama. Nesse altar eu percebi que eu sou alguém. Vou agir a minha fé,
vou me lançar. Meu Deus, eu sei, vou conquistar. Já não quero nem lembrar de como eu cheguei aqui. Desacreditado da vida, só pensando no meu fim. Mas ouvi que és especialista em impossível, mesmo que o quadro seja irreversível, que pra tudo, Senhor, tem jeito, é só eu acreditar. Eu fui abandonado pela vida,